Rosa da Costa, boa tarde. Estamos aguardando a chegada do Luciano Vital, que é investidor, estrategista e mentor de negócios. Ok, Chris. Em breve a gente vai marcar uma live, eu e a Cris. Uma live poliglota. Oi, Luciano, tudo bem? Vamos começar então. Oi, Carol, tudo ótimo? Tudo bom, Luciano? Como estás? Tudo bem, e você? Como você tá? Tudo bem, tudo bem. Um dia por vez, né? Sobrevivendo. Ah, temos que ir. O mercado tá aí. Sobrevivendo, reconstruindo, repensando, aprendendo contigo bastante, mas estamos bem. E você? Tudo em paz, tudo ótimo. Mercado bem agitado, né? Muita coisa mudando, muita oportunidade abrindo, muitas empresas fechando. É um mercado em muita mudança, muita movimentação nesse momento, né? Você tem trabalhado dia e noite sem parar, né? Nessas últimas 15 dias. Aí como é que tem sido a tua rotina, Luciano? Conta um pouquinho pra gente. Ah, tem sido uma loucura, Carol, porque a gente opera em diferentes fusos horários, né? Então, a gente opera a Índia, operamos Europa, Brasil, Estados Unidos. Então, fica uma loucura, muita movimentação, muita gente precisando de dinheiro, muita gente replanejando seus negócios. Todo mundo mudou, todas as premissas de mercado mudaram, então todo mundo tendo que mudar, todo mundo tendo que fazer. É uma loucura. Tem sido aí 20 horas por dia, muitos trabalhos no Brasil. A gente tem focado mais no mercado brasileiro. Até ontem lançamos uma oportunidade para as empresas brasileiras que quiserem que a gente faça um diagnóstico das suas empresas. Nós vamos estar até fazendo uma contribuição, um give back para a sociedade, de fazer diagnósticos gratuitos para mais de 2.000 empresas no Brasil. Então tem sido uma loucura, mas uma loucura boa. Também, por outro lado, é um mercado que abre muitas oportunidades. Né? Todo mercado que se transforma, que se movimenta, ele acaba fechando oportunidades de um lado, abrindo de outros. Cabe a gente, cabe aos empresários, aos gestores, se movimentarem e se prepararem para pegar isso. Né? Uhum. Você vinha no movimento de propor expansão de negócios logo antes da pandemia começar, um movimento grande, né? Você estava abrindo um escritório na Itália, Uhum. expandindo negociações na Índia, e você teve que rapidamente dar uma guinada de estratégia, inclusive para a tua própria empresa, para as tuas próprias mentorias, consultorias. Conta para a gente rapidamente como é que tu fizeste para agir tão rápido, te usando de case para aquilo que a gente vai falar agora e para todos nós de outros segmentos de outras áreas. Como tomar essas decisões rápido? Como é que tu fazes isso? Como é que tu fez esse processo? Legal. Carol, o que você tem que fazer imediatamente? É montar um comitê de crise, trazer pessoas chaves dentro da sua organização para esse comitê de crise, reanalisar rapidamente o que está acontecendo, o que é o cenário, para onde vai esse mercado, para onde vai esse cenário, para onde vai o teu cliente, para onde vai o teu negócio. Então, a necessidade de não só dos nossos clientes, tanto na Europa, quanto na Índia, quanto nos Estados Unidos e no Brasil, mudaram, assim como de todo mundo. Então, um Uhum. cara que ia no restaurante, agora ele precisa da comida em casa. A mesma coisa o nosso mercado, que era um mercado de empresas que estavam internacionalizando, que estavam buscando uma expansão. De um dia para a noite, a internacionalização se fecha, ninguém pode nem pegar um avião para ir para outro lugar, os Uhum. países se fecham para a entrada, quer dizer, aquele negócio que nós tínhamos rodando, ele morre imediatamente, mas, por outro lado, o consumidor continua lá, o nosso cliente continuava lá, a necessidade dele passa de internacionalização e expansão para uma necessidade imediata de caixa, liquidez, replanejar o negócio dele. Uhum. Então, é pegar as mesmas habilidades que nós tínhamos, refocar elas em uma outra estrutura. A estrutura que existia para a internacionalização, ela entra em stand-by, é uma empresa que pode até, de repente, entrar em default, é um negócio que provavelmente quebra. Alguns clientes que a gente fornecia serviço internacionalmente praticamente não vão conseguir palestras, consultoria, mentoria internacional que a gente prestava nos Estados Unidos, no Brasil, elas desapareceram. Né? Esse mercado fecha. Eu estava vendo o Karnal no final de semana falando também que Uhum. em 50% de todas as palestras deles para os próximos
6 meses, ou 100% dos próximos 90 dias foram cancelados. Outro cara que a gente fala bastante, o Ricardo Amorim, mesma coisa, foi cancelado na hora as palestras dele. Então você tem que reorganizar o seu mercado. Nós já tínhamos um dos pilares no nosso negócio, a gente tinha um negócio chamado contracíclico, que era a reestruturação de empresas. Então a gente virou rapidamente o nosso negócio da questão da expansão e internacionalização para a questão de crédito, liquidez e replanejamento das empresas. Com isso, veio uma enxurrada de projetos, uma enxurrada de coisas, muita gente precisando, a gente tem que virar. E é o que cada um entender qual é a nova necessidade, entender como é que o seu mercado vai precisar reagir, vai precisar se refazer e virar e rebober para o outro lado, né? Tu tens falado uma coisa que eu acho muito interessante, acho que vale a pena ressaltar aqui para o pessoal que está nos acompanhando, que é não adianta esperar voltar ao normal, né? Existe um jargão aí, tanto na mídia, nas propagandas, de que as coisas vão voltar ao normal. Elas, na verdade, não vão voltar. Então, não adianta o empresário que vinha com um planejamento esperar a pandemia passar e não aproveitar esse momento para se replanejar. Então, não existe um normal antigo. O que é o nosso futuro aí? E por que a gente tem que replanejar agora, Vital? É mais ou menos, Carol, se você está lá na montanha-russa, né? Não é porque ela tá descendo que você desceu da montanha-russa. Então, ela estava subindo, o mercado estava subindo, o mercado virou, o mercado está descendo, daqui a pouco o mercado vai subir de novo, só que ele sobe em outro lugar, de outra forma, com outros segmentos, com outras necessidades. Então, mesmo as empresas vão ter que fornecer para clientes de outro jeito. Então, você pega lá Starbucks na China, com a volta da China, caiu em 60% praticamente o consumo dentro das lojas. Então, as pessoas, por mais que voltaram para a rua, elas ainda estão receosas de ficar num ambiente com muita gente. Então, ela vai ter que repensar o tamanho de loja, a área de convivência, talvez colocar um guichê para fora, para as pessoas fazerem um drive-thru ali no Starbucks, passar e pegar o drink dele e beber na rua, ou fazer, de repente, áreas externas maiores e menores áreas internas. Então, é um redesenho de todas as operações no mundo todo. Então, o que eu digo sempre para quem são os nossos mentorados, para as consultorias que a gente tem dado, os conselhos avança. Não fica olhando, não fica esperando o passado. Alguns pontos levam uma empresa a quebrar, levam uma empresa a perder mercado nessa hora. Um dos pontos é ficar esperando. Ficar esperando o que vai acontecer faz com que você perca a oportunidade, que você não se reinvente. Ficar esperando saber se o seu credor vai pagar é o que faz você não buscar crédito. Ficar esperando que o valor de um ativo volte. Então, a dinâmica de mercado, além dela não parar, ela se acelera nesse momento. Oportunidades vão abrir, vão fechar. Então, esse é um mercado muito dinâmico, é um mercado que o brasileiro está acostumado a operar, o mercado não é uma novidade para o brasileiro ter uma crise aguda, né? Principalmente o pessoal acima da idade, eu tenho 47 anos, eu passei por diversas crises do Brasil, o pessoal até um pouco mais velho passou por outras, de planos e caixa não quebra. Esse é o grande ponto. Às vezes as pessoas pensam, não, eu quebrei por causa da dívida. Não, eu tenho muito cliente que quebra rico, que a gente chama. Né? Principalmente o pessoal do agro, que às vezes está muito alavancado em imóveis, muito empresário. Aí na sua região, no sul, é muito empresário que tem muitos imóveis. Então o cara tem o galpão da indústria, tem mais outros galpões de investimento, apartamento, casa na praia. E ele quebra porque ele não tem a liquidez, não porque ele não tem patrimônio. Então eu brinco, muita gente quebra rico. Porque a hora que entra o primeiro Serasa, entram as primeiras perda de CMD por questões de impostos, entram os primeiros processos trabalhistas, isso trava a empresa, trava os ativos, você não consegue negociar, você perde crédito, você perde oportunidade de vendas de ativos, e aí você vai para uma recuperação judicial, vai para uma quebra por falta de caixa e não por dívida. A dívida, tem dívida que é até saudável. Né? Se você toma uma dívida barata com prazo alongado, ela é muito boa para o teu negócio. Então, o grande ponto nesse momento é caixa. E aí que a empresa começa a quebrar. Uma atitude imediata para empresas que, de repente, tiveram a estratégia principal do negócio travada no primeiro momento por causa da pandemia é reavaliar essa questão da liquidez. Então, já... E a liquidez você vai fazer por 3 pontos, cara. Ou liquidação de ativos, então proteger seus ativos e liquidar alguns ativos, colocar ele no caixa. Às vezes é melhor perder um pouco no ativo, mas ter a empresa saudável.
O segundo ponto, crédito. Como é que você toma crédito, como é que você traz dinheiro para dentro de casa. O mercado todo sabe, você sabe, a gente tem várias linhas de crédito aí que o governo está possibilitando, mas são mais difíceis de acesso. Nós estamos hoje, junto com parceiros aí com mais de 5 bilhões em linhas de créditos abertas para pequenas, médias e grandes empresas. E o terceiro ponto é o fluxo de caixa. Como é que eu continuo vendendo, como é que eu continuo recebendo. Então, se aquilo que eu vendia, aquilo que eu recebia, não está funcionando hoje, o que eu preciso fazer para o meu cliente comprar de mim? Ou para que outras pessoas comprem de mim? Então, readequar o teu planejamento, readequar o teu modelo de oferta, o teu modelo de negócio imediatamente. Não adianta ficar chorando que se você tem lá um restaurante, vamos pegar um restaurante como exemplo novamente, mas se você tem um restaurante, não adianta ficar querendo treinar garçom ou mandar embora garçom. O teu ponto é motoboy. Porque a tua cozinha e o teu faturamento continua se você entregar na casa das pessoas. Então, aqui no meu condomínio está fazendo fila de motoboy te entregando comida. Então, se você olhar que o teu salão de servir as refeições não é mais ali dentro da tua loja, dentro do teu restaurante, dentro daquele teu espaço físico, e você olhar que você tem um mercado muito maior do que a tua loja, do que o teu salão, para atingir. Se você fizer um bom trabalho de mídia social, as pessoas vão comprar online de você. Então, é imediatamente remodelar o seu negócio. Para remodelar o negócio, Vital, a gente precisa olhar para o futuro, né? Para algumas tendências do futuro que estão sendo aceleradas, talvez, por causa da pandemia. O que tu poderia falar para a gente dessas tendências, de como que vai ser esse mundo novo pós-pandemia, durante e pós, né? Aquilo que já vinha acontecendo, mas que agora a gente está sendo obrigado a correr atrás, digamos assim, né? Tendências aí. Carol, o que eu tenho comentado com o pessoal é você ter dois grandes focos diferentes. Não adianta você ter um único foco. Então você tem que ter um foco muito no curtíssimo prazo. Como é que eu vou vender essa semana? Como é que eu vou receber essa semana, esse mês, essas próximas semanas? Então, olhar ali o curto prazo de 1 semana a 4 semanas, dentro de um mês. Rapidamente, como que é o teu caixa emergencial, o que você pode fazer agora. E depois já começar a olhar um plano de como é que isso daqui acontece daqui 90 dias, 180 dias. Então, uma coisa é dar sequência às coisas imediatas. Então, aquilo que você tinha na carteira, você proteger. Então, por exemplo, se a gente tinha uma base de mentorados que estavam lá fazendo seus programas por 1 ano, coisas longas, até mentorados estavam com contratos vencidos ou vencendo, a gente chama eles de novo para o game. Vem aqui, a gente vai te ajudar, você reativa eles. Então, você traz as pessoas para perto. Né? Se a gente tinha aí... antes eu fazia palestra só depois de que tinha mais de 100 pessoas, ou só entrava em lives que tinham muita audiência. Hoje, se você tem uma live menor, ou você tem uma palestra menor, independe. Porque as pessoas estão precisando da tua ajuda. Então, esse plano de curto prazo é muito importante para você sobreviver. Então, o plano de curto prazo é aquilo que você pode fornecer online, aquilo que você pode fornecer agora e aquilo que você pode ajudar as pessoas agora. Então, muita coisa você não vai conseguir monetizar hoje, você não vai conseguir cobrar hoje, você não vai ter resultado hoje, mas ele planta o teu futuro. Ele preserva a tua base de clientes. Então, por exemplo, se a gente abriu aí esse programa de diagnóstico gratuito para as empresas, porque as empresas estão precisando. Muita gente não tem como pagar um diagnóstico de uma consultoria nesse momento. Então, a gente se mobilizou dentro do nosso grupo, aprovamos dentro do nosso conselho e vamos aí ajudar mais de 2.000 empresas nos próximos 6 meses, sem custo. As pessoas vão poder fazer um diagnóstico da sua empresa, do seu negócio, ter uma dica de para que lado ir, uma estratégia macro, sem custo. Porque isso gera negócio tanto no curto, quanto no médio, quanto no longo prazo. Tanto para a gente, quanto para as pessoas que estão utilizando esse serviço. Então, esse é um ponto. Quando a gente olha o médio e longo prazo, a gente tem algumas outras características que vêm à tona, né? Quer dizer, a gente tem uma situação, as pessoas vão sair desse processo muito mais humanizadas, né? Essa discussão entre dinheiro e saúde, ou dinheiro e saúde, quer dizer, a espiritualidade, esse ponto vai sair muito mais forte dentro das pessoas. A segunda coisa, vai sair uma adoção maior das técnicas digitais. Então, as pessoas que estavam lá, que já tinham feito uma live, muita gente não tinha nem feito live na vida, as pessoas tinham feito lá uma videoconferência ou outra, as pessoas vão se acostumar que a videoconferência ajuda muito, que você economiza muito tempo, você se torna mais produtivo, que as coisas funcionam da mesma forma,
que você não precisa, às vezes, pegar um avião e ir para um outro país, gastar 2 dias para ir, 2 dias para voltar e uma enormidade de dinheiro. Se de repente, com uma live, com uma reunião online, você resolve. Então, as pessoas estão sentindo isso. O mundo da educação está sentindo isso. Né? Existiu um debate muito longo entre a educação online versus a educação presencial, e as crianças estão aí tirando de letra e fazendo online, né? E ensinando. Minha filha já me dá uma aula de algumas ferramentas ali de Zoom e alguma coisa assim. Então, eu acho que tem uma questão do online. Se as pessoas usavam menos um iFood, todo mundo passa a usar um iFood. Então, assim, a pessoa vai começar a ter essas questões online, ficam mais presentes na vida. Então, por um lado, a humanização, mas por outro lado, o online. Então, essas coisas começam a se integrar mais. Então, um outro ponto é a questão da saúde. As pessoas vão olhar o quesito saúde, o quesito alimentação, o quesito preservar a sua saúde de uma outra forma. Então, todo o mercado da medicina, o mercado da prevenção, o mercado da longevidade, sai fortalecido nesse momento, sai fortalecido dentro dessa linha. Então, a gente tem uma série de outros pontos que vão entrando dentro dessa nova dinâmica, dessa nova rotina nossa do dia a dia. Quer dizer, a gente tem gente fazendo lives todo dia, você vê ministros, deputados, chefes de Estado, blogueira, personal trainer, gente, quer dizer, todo mundo, a vovó fazendo, né? Até a vovó aprendeu a fazer live, né? Então, é um mundo que se transformou muito grandemente, é um mundo que traz muitas oportunidades. Agora, é aquilo, sempre olhando que o mercado mudou, que o consumidor mudou, que você mudou, que eu mudei, que o nosso consumidor mudou, que o nosso fornecedor mudou, e que isso você tem que acompanhar. Essa mudança tem que ser acompanhada. Negócios que eram bons talvez desapareçam ou se tornem não tão bons, negócios novos vão surgir, negócios médios viram espetaculares, né? Então, todo mundo que usava, por exemplo, o Waze deve estar lá sofrendo muito, ninguém está usando o Waze, né? Só o motoboy e olhe lá. Agora, por outro lado, todo mundo está usando o iFood, todo mundo está usando o Zoom. Então, você tem uma migração desse momento. De qualquer forma, o que eu entendo para o médio e longo prazo que a gente está assistindo nessa transformação é uma sociedade que vai continuar consumindo, vai continuar existindo, só que com outros hábitos. Então, é importante no teu negócio agora você rever o teu planejamento estratégico, rever a necessidade do teu cliente. Aqueles negócios que não são bons vão morrer mesmo, faz parte da vida e não existe nada de mal em quebrar um negócio deixar de existir. Faz parte do jogo, parte de uma mudança de mercado. Tantas grandes empresas sumiram, né? Você pegar a Kodak da vida, que sumiu por uma mudança longa no processo de imagem. Você tem outros segmentos que sumiram e que outros que reapareceram. Não adianta ficar nem apegado ao passado e construindo o futuro, um processo de aprendizagem. Todo mundo está aprendendo com esse novo momento, com esse novo jeito de viver. E bola para frente e reconstrua a sua empresa, reconstrua o seu negócio, independente se o seu negócio passado sobrevive ou não. Porque muitos negócios vão se transformar, muitos negócios não vão sobreviver. São pacientes, são empresas que entraram na UTI e talvez não saiam. E aí, por quê? Porque muito consumidor mudou. E mesmo dentro de um mesmo segmento, você tem quem está aproveitando isso daqui como oportunidade e quem está chorando. Então, você tem setores da medicina que estão indo bem, setores que estão fechados, estão indo mal. Você tem setores de alimentação que estão indo muito bem, setores que estão indo muito mal. Então, muita gente conseguiu transformar o seu negócio e talvez ele transforme para sempre. Talvez ele vai virar uma portinha fechada e não queira nem ter salão para as pessoas comerem. Vai virar só online. É um jeito de sobreviver? É um jeito de sobreviver. Digamos que eu sou empresário, eu entendi tudo isso e eu quero encarar esse processo. Fala um pouquinho dessa nova proposta que vocês lançaram ontem e hoje de diagnóstico para essas empresas. Existe um passo a passo para esse diagnóstico, alguma coisa que tu pode nos adiantar para o empresário que está vindo essa tua live, que já entendeu o recado e que quer começar? Passo 1, passo 2, passo 3. Além disso que tu já falou agora de proteger o caixa, de ir para os meios digitais, algo mais técnico assim desse processo de diagnóstico que vocês estão propondo. Como é que funciona? Carol, você tem que passar rapidamente uma auditoria, um screening dentro
do que é a tua empresa. Quer dizer, o que você tinha de faturamento, o que você vai continuar tendo de faturamento, o que você tinha de ativos e o que você vai ter de ativos e proteger esses ativos, o que você tinha de passivos e aquilo que você vai renegociar de passivos, o teu planejamento estratégico, quer dizer, o que era a necessidade do meu cliente, o que passa a ser nova necessidade do meu cliente, quem eu posso atender mais, quem eu posso atender online, quais são as minhas linhas de crédito, eu tenho crédito, não tenho crédito. Então, se aquelas pessoas que nunca tomaram dinheiro no banco, ele hoje sofre, mais do que aquele que sempre tomou e pagou, porque o banco está acostumado a dar crédito para quem já tem crédito. Então, olhar suas linhas de crédito. Eu acho que tem um ponto muito importante agora também, Carol, que é o seguinte, é olhar quem é que eu posso comprar nesse momento, quem é que eu posso me associar. Muitas empresas vão morrer. Então, eu posso comprar um fornecedor, eu posso comprar um cliente, eu posso comprar um distribuidor meu, eu posso comprar um concorrente, eu posso me juntar com um concorrente. Então, como muitas empresas vão morrer nesse meio de caminho, eu digo ali no meu dia a dia, a nossa conta pode estar mais certa ou mais errada, mas entre 50% e 80% das empresas de cada segmento vão desaparecer. Então, você vai ter muita gente que vai consolidar o mercado. Quem ficar no mercado vai crescer. Então, é uma questão de você utilizar as ferramentas, inclusive jurídicas, inclusive ferramentas, por exemplo, de recuperação judicial, de negociação, de revisão de contratos, para que você possa manter seus ativos, renegociar seus passivos, redesenhar o seu plano estratégico, reabrir ou abrir as suas linhas de crédito. Então, a saúde financeira sua não é momento de brigar com o banco, mas sim de se aliar a banco. Os bancos são boas ferramentas de liquidez nesse momento. Então, o que eu digo para muitos clientes, não é o momento, muitas vezes, de você brigar, mas muito mais de você compor, de você fazer alianças com bancos, abrir linhas de créditos. Então, esse é o prático. O que a gente vai fazer no nosso diagnóstico é ajudar as pessoas a terem uma análise, ter esse raio-x do que ela pode fazer e de possibilidades que ela pode encarar. Nós tínhamos um cliente que entrou aí semana passada, muito grande, da área de varejo, com mais de 90 lojas, e ele estava em situação de ir a uma recuperação judicial e a gente está redesenhando para que, em vez disso, ele passe a ser comprador no mercado. Nós temos uma empresa do agrobusiness, também a mesma situação, tinha uma situação difícil, uma situação de insolvência nos seus patrimônios, uma empresa com mais de 400 milhões em patrimônio. Quer dizer, como é que a gente conseguiu dar liquidez para esse cliente, para que ele ganhar saúde de novo, e aí, a partir dele, a gente começou, inclusive, a adquirir empresas no agro. Então, estamos fazendo uma aliança com um grupo indiano e com um grupo chinês para poder capitalizar esse grupo. Então, existe uma série de situações que o diagnóstico ele é criativo. Né? O diagnóstico não é aquela coisa, é mais ou menos quem está tratando o coronavírus hoje. Né? Você não tem um tratamento só, não tem um tratamento consolidado. Vai lá, toma tal injeção. É a mesma coisa que quando você tem um tratamento de um câncer. Você tem que inventar, você tem que ser criativo e monitorando o paciente, aplicando diferentes tratamentos para ver qual que funciona. No caso desse diagnóstico, no nosso caso, é ajudar essas empresas a entenderem rapidamente suas situações, entenderem onde que elas podem buscar liquidez e caixa, e mais do que isso, entenderem onde é que elas têm pontos de oportunidade dentro dos seus negócios. Aquilo que vai morrer dentro do seu negócio e aquilo que vai nascer dentro do nosso negócio. A gente tem, por exemplo, a gente tinha um trabalho que a gente já tinha, a gente já sabia no mercado online qual era o nosso horário de postar, o que a gente tinha que postar, como é que o nosso cliente vinha. Eu brinco com o meu pessoal na sexta-feira, tudo isso morreu. Rasga, pica, joga no lixo e testa tudo de novo. Então nós estamos fazendo hoje uma live às 3 horas da tarde, avisando em cima da hora. Porque a gente está testando o nosso mercado, ver como é que é a live às 3 horas da tarde, de qualquer forma isso daqui fica online. Então é um novo momento, um novo jeito de fazer as coisas. É a importância do olhar externo, Vital, e do consultor, ou da pessoa que vai exercer esse diagnóstico no momento, porque às vezes o empresário está tão dentro da situação que ele não percebe que não precisa esperar o barco afundar para então se reconstruir, mudar e começar do zero, né? Não precisa, às vezes, eu estou vendo que o barco vai afundar, o barco está furado, vai afundar. Então eu posso mudar antes disso. Eu acho que isso é uma coisa bem bacana, assim, que eu tenho aprendido contigo e que eu vejo, assim, que às vezes as pessoas não entendem que por que esperar tudo ruir, né? Por que não fazer um movimento que seja grande ou isso que tu falaste,
se associar a um concorrente, ou vender, ou comprar, ou mudar a estratégia, ou até a área de atuação, o foco, né? Antes de, poxa, agora ser obrigado a fazer isso por força do fim absoluto daquele negócio que vinha muito bem até então. Qual que é o momento certo? Onde que a minha luz vermelha tem que acender e eu entender, agora é o momento de eu mudar? Tu falas muito da curva da mudança também, né? Não sei se tu tem como explicar pra gente rapidamente isso. Legal. O que é o grande ponto, Carol? Para 100% da humanidade. Então não é um, não é dois, não são três países, são todos os países do mundo, todas as pessoas do mundo. Com esse movimento que a gente teve da pandemia, o mundo muda para todo mundo. Então não tem aquele de ficar esperando, o mês que vem vai voltar, a minha loja vai voltar, a minha indústria vai voltar, a minha empresa de consultoria vai voltar, a minha empresa de treinamento vai voltar. A Ângela entrando aí. Oi, Ângela, tudo bem? A gente discutir isso daí na área de inovação. A Ângela é uma pessoa muito focada em inovação, tem uma empresa aí em Caxias da área de inovação, é sócia pô, me fugiu o nome. Que a gente tomou um vinho junto outro dia, Carol. Do pessoal da Zoom? Isso, exatamente, Zoom. Então tá aí a Ângela. Oi, Ângela. Então a gente estava falando de inovação, falando do mercado. Então aquilo que o Samuel, desculpa, Ângela, esqueci. Boa. Então assim, a gente estava discutindo, eu e a Ângela outro dia com o Samuel, a gente fez um bate-papo, só não fizemos live, né? Ainda, né, Ângela? Mas a gente estava discutindo num grupo fechado, a gente fez uma reunião fechada, do programa de inovação que a gente tinha desenhado, que a gente estava no mercado rodando isso, e como que ele pode no mercado agora. As pessoas vão querer, aquilo que mudou, as pessoas não vão querer, mesmo na área de inovação. Então esse momento de mudança é agora. Se você tem que mexer agora. Claro que para o pessoal mais conservador, o pessoal mais antigo, ele entra muitas vezes no momento, o Samuel aí com a gente também, ele entra no momento de paralisia, de como é que eu vou, para onde eu vou, mas eu não tenho certeza. Então você tem que usar o conceito do VUCA, né, que é aquela questão da vulnerabilidade, da incerteza, do antagonismo entre as coisas. Então a gente vive um antagonismo hoje entre ciência e saúde, entre economia e ciência. Quer dizer, como é que você vai lidar com essas coisas antagônicas, incertas, e planejando em cima disso? Agora, o grande ponto, Carol, a gente tem que mudar uma coisa dentro da gente, para todo empresário que está aí com dificuldade, para todo mercado que está com dificuldade, as pessoas têm que mudar uma coisa dentro delas, que é o always beta, que a gente chama aqui na nossa organização, que é o seu negócio vai estar sempre em evolução, sempre em mudança. Foi um coronavírus, pode ser um concorrente, pode ser uma mudança de tecnologia, pode ser um órgão regulador. O que você tem certeza é que a única certeza é a mudança. Tudo está mudando, tudo vai mudar, tudo vai continuar mudando. Então a gente tem que mudar dentro da gente, que a gente vai acertar, que a gente vai errar, mas a única coisa é que a gente não vai ser mais o mesmo. O meu cliente vai errar, vai acertar, mas não vai ser mais o mesmo. Então esse ponto de mudança, de aceitar o erro, de aceitar a inovação, inovação é errar, inovação é chutar a bola para fora antes de chutar para dentro, essa questão dessa mudança interna, aceitar essa mudança interna, pode realmente mudar a vida das pessoas. Essa mudança interna que vai mudar o como você faz o seu trabalho, o que você faz o seu negócio. Então, assim, o grande ponto é mais ou menos quando a gente lida com a morte, o luto, né? É entender que o nosso mercado morreu. Quem faz a mentoria com a gente, viu que a gente já fala muito e, olha, rasga o que acontecia antes e começa tudo novamente, rasga o seu contrato social de antes e começa de novo uma nova empresa, né? Rasga o seu orçamento e começa um orçamento chamado orçamento base zero, porque o mercado mudou. Então, quanto mais rápido você aceitar que as coisas mudaram e as coisas foram para frente, mais rápido você vai conseguir assimilar. Quanto mais você tentar ficar esperando, voltar como era, esperando as coisas se estabilizarem, esperando, você vai perder a onda. A onda vem, é como uma tsunami, ela vem, ela vai fazer muita gente surfar em alta velocidade, muitos negócios vão crescer muito rápido, muita gente vai aproveitar muita oportunidade e muita gente vai perder. Eu estava num call agora pela manhã com um investidor nos Estados Unidos e a conversa era o seguinte:
Muitas empresas vão morrer, a maioria das empresas vai morrer, mais de 600 mil empresas já morreram lá, mais de 25 milhões de pessoas perderam emprego. Por outro lado, para quem é comprador de imóveis, de real estate, vai ter oportunidades que em uma geração não vai ver mais. Então, é um momento único de compra de imóveis nos Estados Unidos. É uma abertura de mercado, uma abertura de janela sem precedente na história. E que talvez na nossa geração a gente não assista novamente. Então, o grande ponto é, aceita e navega o novo. Acho que você está sem som, Carol. Pelo menos eu não estou te ouvindo. A gente estava conversando com o Vital e o sinal caiu. A gente não se ouvia mais. Vamos ver se ele entra para a gente se despedir. Para comprar muito imóvel barato, muito imóvel pela dívida nos Estados Unidos. A mesma coisa vai acontecer aqui no Brasil. Muita gente vai acabar entregando imóvel, às vezes pela dívida, porque é melhor perder aquilo que ele já pagou do que sujar o nome. Então, vai ter muita oportunidade nesse sentido, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Se ela tiver interesse de fazer compra de imóveis e tudo mais, pede para ela entrar em contato com o Thales lá, Carol, via você, que a gente faz um diagnóstico de qual a situação dela e como que a gente pode ajudar ela. Vital, para a gente encerrar, eu acho que a gente já deu bastante dicas, né? Já falamos muitas coisas importantes hoje que vão ajudar as pessoas a terem novas ideias e fazerem esses movimentos que têm que ser feitos agora. Você lida muito com compra e venda, fusão, né, de empresas que estão com problemas financeiros. Como que você faz para blindar a mente? E que dicas você poderia nos dar? Porque às vezes para tomar uma decisão tem um aspecto emocional também, né? O apego do empresário, aquele sonho que ele tinha. Então, o que tu pode dizer para a gente nesse momento, nesse sentido? Carol, eu gosto muito de usar o exemplo do Lionel Messi ou do Cristiano Ronaldo, que são dois grandes jogadores. A taxa de conversão deles de acerto é de 10%. Ou seja, para cada 9 bolas que eles chutam para fora, eles chutam uma para dentro. Só que eles são reconhecidos como o melhor do mundo porque eles chutam uma para dentro. Então, as pessoas não ficarem contando muito os teus erros, as empresas, parte dos seus negócios que não vão dar certo, funcionários que ele vai ter que mandar embora, aquilo que não vai dar certo. O que não vai dar certo faz parte da vida, faz parte do seu dia a dia. Olha pelos aqueles seus acertos. Então, se você olha, por exemplo, alguém que se tornou um presidente da República, ele perdeu muitas eleições antes. Mas o que vale é aquela que ele ganhou e se tornou presidente da República. Né? Então, você perdeu muitos campeonatos, mas o que vai contar no final da tua história não são os campeonatos que você perdeu, mas sim aquilo que você ganhou. Então, eu tenho aqui o meu Guarani de Campinas, ele é uma vez campeão brasileiro. Mas ele é uma vez campeão brasileiro. Tudo bem, nunca, mas ele está lá o campeão brasileiro. Eu tinha um mentor, amigo, que contava uma história de um amigo dele que ia para a balada e toda vez ele saía com uma menina. Então ele ia lá cantar várias meninas, tomava 20, 30 nãos, mas no final da noite ele beijava uma menina e ia embora namorando. E tinha aquele outro que só ia em uma menina, só ia na certeza. E às vezes ele tomava fora e ia embora sem ninguém. Então o que vale na nossa vida são as empresas que a gente acerta, e não as que a gente erra. Então, se você pegar um Donald Trump, já faliu empresa, vários grandes empresários já faliram empresas, já tiveram que fechar negócios, que eliminar áreas do seu negócio, que eliminar parte dos seus negócios, que eliminar funcionários, diretores, sócios. Faz parte do jogo, faz parte do processo, esse processo de renovação. Não é privilégio ou dor de ninguém quebrar um negócio. Ninguém entra num negócio para fazer dar errado. Todo mundo põe energia, põe as coisas para dar certo, mas as coisas não dão. Quando a gente olha em startups, quem é investidor de startup, a gente fala normalmente em 20 para 1, ou até em alguns falam em até 100 para 1. Então, é a teoria dos grandes números, né? Você vai fazendo, até que você acerta. Então, você vai aumentando a aposta, vai multiplicando o negócio, e uma hora você vai acertar. E a hora que você acertar, ele paga toda a conta daquilo tudo que você errou. Então, faz parte. Você tem um esporte aqui. Que? Não é 172? Acho que é 127. Bom, me colocaram na outra live 127. Ou seja, o número de horas
de qualquer forma ele teve que amputar um braço Sim, para seguir com a vida. sim. Então, nesse momento, nós vamos ter que amputar braços. Tem um livro bom chamado Perdas Necessárias. É um livro de psicologia bem profundo, e ele conta das perdas que a gente tem que se fazer para se tornar outras coisas. Você tinha um grande filósofo budista, o Tartang Tulku, que dizia uma frase que era: a felicidade de alçar voo é muito maior do que a infelicidade de ficar no casulo. Então, a borboleta, para se transformar e voar, ela tem que deixar o casulo. Então, você vai ter que perder a sua condição de lagarta, vai ter que perder a sua condição daquele status quo e vai ter que voar. Tem um outro livrinho bom para blindar o cérebro nesse momento, que é Quem Mexeu no Meu Queijo. Então, são coisas que a gente vai ter que aprender as perdas que acontecem. Na crise de 2008, você tem um movimento que, se alguém quiser assistir um filme chamado Too Big to Fail, que é sobre a negociação com os bancos na crise de 2008, e eu tive aula com o Hank Paulson, que foi o negociador, secretário de governo americano, que fez essa negociação. E o Robert Kaplan levou ele para um bate-papo com a gente lá na Harvard. E a gente foi discutir com ele como que ele fez a negociação e como que foi aquela negociação. Você negociar com todos os bancos americanos para não quebrar um sistema. E ele contava, naquele dia, que ele chorou na noite anterior, porque tudo que eles tinham era um conceito muito enraizado do Estado não intervir no mercado. E aquela noite, ele era o Estado e ele ia precisar intervir no mercado. Então, ele teve que quebrar um paradigma, quebrar uma crença muito forte que ele tinha dentro dele para poder fazer aquela negociação. Mas aquilo salvou o mercado americano. Então, nós vamos ter que quebrar muitas crenças de coisas que a gente achava que era para sempre e que iam ser imutáveis, que aquela empresa era inquebrável, e as coisas vão mudar e bola para frente. Vida que segue e concentra naquilo que você tem de bom, concentra naquilo que você pode fazer de mudança, concentra no seu problema, desfoca do problema dos outros, participe de muitos grupos para você escutar ideias, é hora de arejar a cabeça. A gente tem feito isso constantemente na mentoria, né? Nas nossas reuniões regionais. Então, você tem sido uma prova viva que a gente tem feito esse processo insistentemente em volume. Porque sempre sai uma ideia nova, uma ideia boa para isso. Eu ia te perguntar, muitos dos seus conselhos, dos seus direcionamentos, você indica muita literatura, né? Então, qual que é a diferença, Vital, de eu pegar toda essa bibliografia que tu indicas e ler todos esses livros? Qual que é a importância de estar conversando com um mentor ou com um consultor, ou de estar engajado em um grupo que está buscando este mesmo movimento? Qual que é a diferença de fazer isso ou de estar sozinho lá lendo na minha casa, só com conteúdo? Legal. Carol, o que eu falo de novo é quando a gente vive o antagonismo. Não é um ou outro. É um e outro. Então a gente precisa estar lendo, colocando coisas novas, estratégias novas, novos conceitos dentro do nosso cérebro, né? Nosso cérebro é programável, então reprogramar o nosso cérebro com coisas novas e, simultaneamente, ir debatendo isso nos nossos grupos, no nosso mercado e vendo ideias. Então eu participo lá de quase 10 grupos da Harvard, cada um com 250 pessoas no WhatsApp. Então a gente está discutindo o que alguém está fazendo na Grécia, com o que alguém está fazendo na Índia, com alguém está fazendo no Brasil. Então você poder usar aquilo, construir novas teorias, nova base de conhecimento no teu cérebro, até porque ele blinda, quando você perguntou do que blinda de coisa ruim, você enche ele de coisa boa, e simultaneamente usar a prática com aquilo que as pessoas estão fazendo e está funcionando, e usar as melhores práticas para ser criativo. Então, aquilo que alguém está usando no mercado de energia, de repente eu posso aplicar para o agro. Alguém que está fazendo no agro, eu consigo aplicar na agência de comunicação. Então, esse conhecimento, essa mescla de conhecimento é muito importante. O que é o grande ponto nesse momento, Carol? Muita notícia pesada, muita notícia difícil, muita gente quebrando, muita notícia ruim. Como é que a gente se blinda disso? Escolhe um jornal, um canal para você acompanhar aquela linha editorial. Na minha recomendação, como a gente está aqui no mundo de negócios, pega alguém que está no mundo de negócios. Eu gosto muito de Bloomberg, gosto muito de Financial Times, gosto muito de Valor como recomendação. Pega uma linha editorial única, que você se blinda naquilo, e simultaneamente, daquele tempo que você vai consumir notícia, que você vai consumir novos conhecimentos, usa uma estratégia de 70 a 30. 30% é notícia de TV, é notícia de WhatsApp,
E 70% você consome com conhecimento de base, que a gente chama livros. Você vai uma crítica forte minha de eu não ter escrito um livro ainda, né? Você me dá uns puxões de orelha várias vezes aí, fala, meu, quando que você não vai escrever seu livro e tudo mais? Mas, Carol, eu prefiro muito mais esse momento. Tem o livro dele, eu quero ler teu livro, Vital. Aproveitar o conhecimento de um monte de gente que está escrevendo aí, gastando o tempo dele para a gente, e juntar tudo isso e pôr na prática. Porque eu sinto que hoje o que a gente precisa é de muita prática. Então, contamine seu cérebro com conhecimento bom, né? Lê, acalma, lê, tira estresse, lê, deixa o cérebro bom para não entrar em depressão. Inclusive, se alguém souber de alguém que estiver em depressão, nós estamos com uma grande psicóloga que se prontificou em fazer atendimentos gratuitos para pessoa com depressão nesse momento. Tá? Se precisar de algum contato, o Hugo trouxe essa situação semana passada para a gente. Então, assim, contaminar com coisa boa. Criar grupos. Então, aquele grupo que começa a colocar muita coisa ruim, já nem lê, passa por cima. Vai nas coisas boas, vai naquilo que vai funcionar no mercado. Assiste notícia de política uma vez por dia, porque você não pode mudar a política, a não ser que você queira ser político ou ir para a rua. Então, as pessoas nunca me viram reclamar de impostos, as pessoas nunca me viram reclamar de lei. Por quê? É fato dado. Não é fato que eu consigo mudar, a não ser que eu vá para a rua reclamar. Mas é muito mais rápido você se adaptar e se organizar para tirar proveito disso. Absolutamente tudo na vida tem um lado bom. Absolutamente tudo na vida tem um lado bom. Nem que o lado seja poder recomeçar mais experiente. Nem que o lado seja poder tirar uma lição daqui. Então, esse é o grande ponto. Quando eu falo dos livros ou da mentoria, é juntar as duas coisas. É juntar os seus grupos de prática. Quando a gente está na mentoria, a gente está num ambiente com todo mundo com o contrato de confidencialidade assinado, todo mundo podendo discutir seus negócios, discutir estratégias, ter opiniões cruzadas, ter debates, às vezes até acalorados, ter o contraditório dentro do grupo. E isso é muito importante para a gente crescer, é muito importante para a gente raciocinar. Todo mundo volta para casa depois, né? Porque quando a gente se coloca dentro de uma live, se coloca dentro de um Zoom, se você se colocar como se você estivesse numa sala de reunião, é muito melhor. Eu estava vendo um dos grandes historiadores do Brasil falar até que as reuniões são mais importantes agora do que eram antes. Né? Na mesa de reunião, as pessoas punham o celular debaixo da mesa e ficavam teclando. Agora, numa reunião de Zoom, é olho no olho todo mundo. Você consegue olhar 10 olhos, 20, 300 olhos ao mesmo tempo, né? Se o cara desviar para atender o celular, você está vendo. Então, quando você está numa mesa de reunião, você não consegue ver todo mundo. Então, você tem uma chance muito maior das interações. Você vê quando você termina uma live, um Zoom, seu cérebro está mais cansado, porque ele é muito mais intenso. As coisas penetram mais. Então, eu brinco, eu não estou em quarentena em casa. Eu, todo dia que venho aqui para o meu escritório, no andar de baixo, eu saio da minha casa e vou para dentro do mundo, das salas de reuniões com o meu pessoal. Faço reuniões nos Estados Unidos, na Índia, no Brasil, entendo outros problemas, vejo outras coisas, e volto para dentro da minha casa no final do dia. Então, esse é o movimento que a gente tem que fazer agora. É procurar muita gente boa, se aconselhar com gente boa. Eu tenho feito isso. Trouxe bastante gente boa para perto de mim, pessoas de maiores que eu nos seus segmentos. Obviamente, seus segmentos. Obviamente, no meu segmento, eu sou craque, mas eu preciso de gente craque em outros segmentos. Então, eu preciso de gente craque em economia, preciso de gente craque em saúde. Então, se eu quero saber o que está acontecendo na pandemia, eu tenho uma reunião uma vez por semana com um grupo de médicos do Einstein. E ali, eu estou ajudando eles no planejamento estratégico e pergunto para eles como é que está a pandemia, como é que está a coisa, como que eles estão enxergando. Então, vá à fonte da notícia. Vá à fonte para você não tomar água na mão dos outros. É buscar as tuas informações como você tem que buscar claramente. Olhar os dados de mercado. Então, assim, quando a gente olha número de coronavírus, dispensa no Brasil, não serve para nada. O número é completamente subestimado, completamente fora de padrão. Então, não adianta você querer tomar decisão em número de casos. Isso aí é para o ministro da Saúde, que também é colega de Harvard, é o PM também, o PM 47. Mas o restante, base do teu negócio, foca na tua vida, foca no teu problema, que você vai achar uma oportunidade. Tá com dificuldade de fazer isso?
manda aqui um inbox para a Carol, para mim, para o Thales, que é da nossa equipe. Meu, nós vamos dar um diagnóstico para a tua empresa gratuito, sem custo nenhum. Nós vamos fazer isso para mais de 2.000 empresas. Com um investimento nosso em termos de serviços, a gente vai deixar de se remunerar em mais de 100 milhões de reais nesse período que a gente vai dar todo esse trabalho de diagnóstico, te dar um caminho. Depois você implementa, ou quiser vir na mentoria ou na consultoria, ou quiser implementar sozinho, mas pelo menos para a gente dar um norte para as pessoas, porque o que está dando desespero em muita gente é não ter o norte. Então você pegar, é olhar o que vem de pela frente, o que vem de novo. E gostar do novo. A gente gostar da mudança, gostar do novo, olhar com um novo mundo, novas oportunidades. Né? Se você andava de carro, você vai passar a andar de patinete. Né? Agora, você andava de carro, você aproveitou a oportunidade, você vai começar a andar de helicóptero. É saber que vai mudar. Mas os dois jeitos é legal. Home office, organiza o home office e vamos lá, né? Acabou. Tem muita gente que não vai voltar para o escritório, mais feliz. Eu já estava em escritório de home office desde 2013, que eu opero assim. Quem me conhece, quem vem aqui na minha casa, nesse escritório aqui, muita gente já teve mentoria e consultoria comigo. Eu tenho 2 escritórios em casa preparados para isso. A equipe no mundo todo rodava em home office. A pergunta de quem eram os nossos regionais, né, era: preciso montar um escritório? E a minha resposta sempre foi: não. Trabalha de casa que você vai trabalhar mais feliz, com mais tempo. Tem que organizar a tua casa para isso, obviamente. Mas você vai ter uma nova vida, um novo jeito de viver. Luciano, só para reforçar aqui a minha esperança de um dia poder ler o teu livro, teve mais gente que aprovou a ideia. Diz que a ideia do livro é maravilhosa. Muito obrigada. É sempre incrível conversar contigo. Obrigada pelo teu tempo, pela tua atenção. Eu acho que nós podemos fazer mais conversas como essas. Forte para todo mundo que nos acompanhou. Obrigada por a gente deseja o melhor para todas as decisões. A gente sabe que o pessoal está angustiado, né? Eu estou acompanhando mais de perto aqui os empresários, empreendedores da Serra Grande. Mas então acho que a tua palavra vem em bom momento e ela nos ajuda a dar aquela respirada, né? Para poder prosseguir. Não sei se tu quer fazer alguma consideração final, se despedir do pessoal. Carol, só parabenizar você também aí por estar disponibilizando o seu tempo, o seu canal, para ajudar as pessoas de forma aberta, de forma tranquila, de coração aberto. Isso é uma coisa muito importante da gente fazer nesse momento. Fico à disposição para novas lives, sempre que você quiser, a gente debater aí um assunto, outro assunto. Tem uma dúvida, quiser entrar em contato, usa as minhas redes sociais aí para falar comigo, Luciano Vital. Quem quiser ter um diagnóstico gratuito da tua empresa, sem custo nenhum, a gente está fazendo isso de coração e com muita boa vontade, colocando a nossa equipe, o nosso tempo à disposição das pessoas. E te vejo em breve. Bom, quarta-feira já estamos juntos de novo, né, Carol? Legal, Carol. Obrigado.